Justiça decidiu, o comércio vai poder reabrir por etapas e com as normas sanitárias bem definidas. Nova decisão, o governador do DF volta atrás e permite assistência a pacientes do entorno da rede pública da capital. Martelo batido, a Caixa Econômica Federal divulga a data da segunda parcela do auxílio emergencial. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa essa edição do Band Cidade falando sobre a reabertura do comércio aqui da capital federal. E o governador Ibanez Rocha disse que vai recorrer da decisão da Justiça que autorizou a reabertura gradual das atividades comerciais. E para a Justiça, a volta deverá ser por etapas, começando pelo comércio atacadista. Todos os detalhes desse protocolo de planejamento você confere agora com a repórter Camila Lopes. Abrir aos poucos. Esse foi o entendimento da Justiça Federal quanto à volta de todas as atividades no DF. Pela decisão, os comércios serão divididos em blocos, com intervalo de 15 dias entre um e outro para a retomada do funcionamento. Os primeiros que poderão abrir as portas são atacadistas, varejistas, agências de publicidade, atividades administrativas e serviços complementares. Depois de 15 dias, será a vez de shopping centro comercial. Após 30 dias, restaurantes, salão de beleza, lojas de alimentação poderão voltar a funcionar. Já clube, cinema, parque de diversão, biblioteca, feira livre e escolas só vão poder voltar daqui a 45 dias, o que seria no fim de junho. Sobre a volta das escolas, o governador Ibanez Rocha já havia falado que o segundo semestre seria o momento ideal para o retorno dos estudantes às aulas presenciais. Eu fiz um pedido a alguns proprietários de escolas particulares que fizessem também uma consulta entre os pais. E a grande maioria tem colocado uma opção de reabertura somente a partir de agosto, que me agrada muito. Nas ruas, a decisão da Justiça foi bem recebida. Essa pandemia é uma coisa séria. Então nós temos que ir devagarzinho, né? Primeiro aqueles comércios que já abriu lá no início, depois vai abrindo os outros, aqueles que têm menos aglomerações, e vai fazendo a coisa gradual. Eu acho que tem que ser com calma mesmo, porque não está fácil, né? Eu trabalho na área hospitalar e a gente vê que não está fácil. Mas a entidade que representa o comércio diz que todos os setores já estavam preparados para a volta ao trabalho na próxima segunda-feira e que a decisão não atende às necessidades do empresariado. Vê-se que a juíza está utilizando todo o nosso protocolo de segurança que foi elaborado pelas entidades do setor produtivo, no sentido de que o comércio abra, dando confiança aos consumidores. Mas esse fato de que tem que ser aberto daqui a 15 dias, isso não agrada ao comércio. Nós nos sentimos em condições de abrir na próxima segunda-feira. Além de prever a volta de forma gradual do comércio, a Justiça afirma que a reabertura deve seguir diretrizes sanitárias específicas para cada atividade. Olha, esse vai e vem do retorno do comércio é um assunto que não podemos deixar de comentar, claro, com o Cláudio Humberto. O GDF já recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região da decisão dessa juíza da Terceira Vara Federal Cível, que decidiu assumir o controle do combate ao coronavírus, determinando inclusive escalonamento, prazos, etc., e setores de atividade comercial que podem ou não retornar às suas atividades nesta segunda-feira, daqui a 15 dias, daqui a 30, 45 dias. Ninguém sabe exatamente baseado em que essa juíza tomou decisões. O que a gente sabe é que as decisões do governo do Distrito Federal são baseadas em avaliações técnicas absolutamente rigorosas de médicos, de especialistas, de infectologistas, de estatísticos até, de profissionais de várias áreas que estão concentrados 24 horas por dia, monitorando tudo, estudando cada passo a ser dado pelo GDF. É exatamente isso que coloca o governo do Distrito Federal numa situação muito confortável de apontar, por exemplo, os resultados, os números. Estamos entre as unidades da federação com o menor número de óbitos, por exemplo. Portanto, olha, não é hora de improvisação, não é hora de briga por holofotes, é hora de deixar os técnicos trabalharem. Vamos falar aqui do hospital de campanha do Estádio Nacional Mané Garrincha, nem foi entregue ainda, mas já está na mira da polícia. A suspeita é que a empresa contratada tenha se aproveitado da situação de calamidade para burlar regras e causar prejuízos aos cofres públicos do GDF. Quem traz todos os detalhes, estava mais cedo lá no Mané Garrincha, é o Ângelo Nascimento. Traz para a gente, Ângelo. Bom dia, boa tarde.
Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Caso de polícia, porque a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né, deflagrou então nesta sexta-feira a Operação Grabato, justamente para apurar então irregularidades aí nesse contrato firmado entre a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal e essa empresa responsável pela construção do hospital de campanha lá no Estádio Nacional Mané Garrincha. A suspeita então é de direcionamento nesse processo, viu? Segundo os investigadores, as ilegalidades foram detectadas ainda pelo Ministério Público no processo iniciado já durante o período de emergência sanitária em razão, né, da pandemia de Covid-19 para a contratação de empresa para direcionamento de aproximadamente, gerenciamento, na verdade, de aproximadamente 200 leitos que serão construídos, na verdade, foram montados no hospital de campanha lá no Estádio Nacional Mané Garrincha. Esse contrato em questão que está sendo apurado, né, investigado pela Polícia Civil, foi orçado em 79 milhões de reais. E essas investigações não param por aí não, viu, Orengo? Essas investigações abrangem ainda os procedimentos de contratação de empresa para gerir aí as UTIs do Hospital da Polícia Militar do DF e também um aluguel de ambulâncias para o enfrentamento ao coronavírus. O que a Polícia Civil suspeita? Suspeita que essa empresa tenha se aproveitado desse momento de calamidade pública, tirado proveito então, e tido ajuda então de servidores também, justamente para burlar essas regras, fazer esse contrato aí emergencial e aí gerar prejuízos então aos cofres públicos, como você destacou inicialmente, viu? Foram cumpridos por conta desta operação 8 mandados de busca e apreensão nas regiões de Taguatinga, Asa Norte, setor de indústrias e abastecimento e Lago Sul, também empresas na residência desse servidor que está sendo investigado e também lá na Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde, que foi responsável por esta contratação. E já caminhando aqui para a finalização, a gente lembra, né, que o Hospital de Campanha no Mané Garrincha está previsto para começar no próximo dia 20, a Arena BSB, que é responsável pela gestão, né, o consórcio Arena BSB, que é responsável então pela gestão aí do Estádio Nacional Mané Garrincha pelos próximos 25 anos, cedeu então aí para o GDF para poder fazer a construção deste hospital de campanha. A gente também já tem um esclarecimento, uma nota por parte da Secretaria de Saúde, que eu vou ler aqui, que diz o seguinte, que está colaborando com as autoridades e que preza pela transparência e lisura dos processos de compras e contratações, tanto nos casos regulares quanto nos emergenciais. E a Polícia Civil destacou que as investigações vão continuar, porque por enquanto são suspeitas e as investigações vão apontar se de fato houve ou não aí essas irregularidades. Orengo. A opção já é grave, né, Ângelo? Agora, em época de pandemia, mais grave ainda. Por isso, o Ângelo Nascimento vai ficar de olho e vai trazer todos os detalhes aqui dessa investigação. Obrigado, Ângelo. E olha, vamos falar aqui sobre o que a gente mostrou aqui no Band Cidade com exclusividade, que o governador Ibanez Rocha havia decidido suspender o atendimento a pacientes do entorno que chegassem de ambulâncias e tivessem um diagnóstico do coronavírus. Mas agora a história é outra. Ele recuou na decisão e ainda prevê um convênio entre as duas regiões. Após afirmar que iria proibir que a rede pública de saúde do Distrito Federal recebesse os pacientes do entorno contaminados pela Covid-19, o governador Ibanez Rocha voltou atrás na decisão. Ibanez havia informado que iria editar esse decreto após diversas tentativas frustradas de diálogo com o governo goiano. Já o governo de Goiás reconheceu que os moradores do entorno não respeitaram as normas de distanciamento social e que vai recorrer ao Ministério da Saúde para conseguir respiradores. Agora, tanto a Secretaria de Saúde do Distrito Federal quanto a de Goiás discute um convênio entre as duas unidades da federação. O entorno do DF é formado por 33 cidades, sendo 29 de Goiás e 4 de Minas Gerais. Já a capital do país tem 232 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, sendo que desse total, mais de 90 já estão ocupados atualmente. Menos de um mês depois de assumir o Ministério da Saúde, o oncologista Nelson Tais pediu demissão, agora há pouco. Tem detalhes chegando ao vivo com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Agora, Sérgio, diante de toda a sua experiência aí, não temos, foi-se o tempo que a gente ia às sextas-feiras tranquilas aqui em Brasília. Por que essa mudança tão repentina, hein, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde para você, Orengo, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Realmente, sexta-feira tranquila é uma coisa que a gente já não tem há muito tempo, né, Rodrigo? Agora, a rapidez, né? Taixo breve. Por quê? É a repetição da novela com o ministro anterior, novela sem final feliz e o pior, né, Orengo? Uma novela com plágio. A história se repetiu. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi demitido por discordar do que queria o presidente da República. O presidente queria uma atuação
ação do ministro, com base muito mais em critérios econômicos, ou seja, ele não concorda com a pregação da área técnica do Ministério da Saúde por uma quarentena, um isolamento social mais rigoroso. Ele gostaria de fazer apenas o que ele chama de isolamento vertical. Você vê aí as imagens, né, do ministro Taixe, o breve, né, Rodrigo? E aconteceu a mesma coisa. Taixe assumiu o ministério com o discurso de que tem que conciliar as necessidades de saúde com as necessidades da economia, o que agradou o presidente da República, mas o presidente queria muito mais celeridade, muito mais rapidez na saída do isolamento, né? Então, o Taixe, ao longo do tempo, ele foi mudando o discurso, foi sendo convencido pela área técnica do Ministério de que não dá para sair desse isolamento assim tão fácil, que é preciso, ou são precisos critérios técnicos bastante rigorosos para ir soltando, liberando a economia aos poucos, e o presidente vinha cobrando isso muito. Nos últimos dias, o presidente voltou a cobrar uma outra mudança do ministro Taixe, que é com relação ao protocolo do uso da cloroquina para combater a Covid-19. O Ministério da Saúde, desde Mandetta, adota o protocolo de que a cloroquina só deve ser usada em casos graves. O presidente quer o uso desse medicamento desde o início, mesmo em casos leves. Taixe não concordava, alegando que não há nenhum compromisso ou nenhuma comprovação científica de isso iria dar certo. Foi, então, a gota d'água e ele teve que sair diante da pressão que hoje cresceu demais. Nessa notícia, Sérgio Amaral tem a grande expectativa do dia. Eu quero saber de você, vai sair ou não vai sair esse vídeo aí, ou essa transcrição, ou parte desse vídeo hoje, hein, Sérgio? Olha, a expectativa, principalmente no Supremo Tribunal Federal, é que o ministro Celso de Mello, relator do inquérito que apura essa questão da possível interferência do presidente na Polícia Federal, que o ministro Celso de Mello libere pelo menos a parte que a própria Advocacia Geral da União já divulgou ontem a transcrição, quando o presidente reclamava da questão da família, da segurança da família e tudo. Essa é a expectativa, pelo menos isso, mas há quem aposte que justamente pelo choque que já aconteceu, pelo histórico de choque do ministro Celso de Mello com o presidente, que ele pode até liberar tudo, mas não dá para apostar por enquanto, né, Orengo? Não dá para cravar nisso aí, não. Tão logo sai, é claro que a gente vai divulgar aqui esse vídeo do presidente com ministro Sérgio Moro. Quero agradecer aqui o Sérgio Amaral falando dessa sexta-feira para lá de agitada no cenário político e de saúde aqui de Brasília também. Obrigado, Sérgio. Abraço. Olha, enquanto isso, o Distrito Federal registrou mais 3 mortes por coronavírus. Todos homens que tinham alguma comorbidade, como hipertensão. Agora são 50 mortes por Covid-19. Além disso, em menos de um dia, 224 pessoas foram diagnosticadas com o vírus. Mais um recorde negativo, o DF contabiliza 3.053 confirmações da doença. Mas também tem boa notícia, o número de recuperados. A gente sempre faz questão de anunciar aqui, que dá esperança, porque esse número já ultrapassou 1.500 vencedores do coronavírus. E para ajudar nesse processo de cura, foi firmado hoje uma parceria entre o SESC e o GDF. E olha, vai ser construído um hospital de campanha. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, vamos direto lá para o estúdio da Rádio Band News FM com o Adriano Oliveira. Diga para a gente, Adriano. Pois é, né, Orengo? Em meio a tantas notícias na área de saúde, nem sempre tão exitosas, tanto no cenário político ou até mesmo com relação aos casos de coronavírus, pelo menos se serve como alento para o tratamento, seria a construção, e pode ser a construção desse hospital de campanha. A ideia é contar com 400 leitos, sendo 360 para internação clínica e 40 leitos semi-intensivo. É bom a gente só reforçar que ainda não tem um local definido com relação a onde será a construção desse hospital de campanha. Mesmo assim, a estrutura ela vai contar ainda com postos de enfermagem, postos de preparo de medicação, farmácias satélites, sala de procedimentos e também salas de equipamento, além de depósitos de materiais. A ideia é que esse hospital de campanha do SESC ele possa colaborar também com o tratamento. Só para a gente arrematar, lembrando que o próprio SESC da 504 Sul oferece teste rápido para a detecção do coronavírus no mesmo dia. Aí você basta
agendar uma consulta no próprio SESC que pode fazer aí o teste para o coronavírus. Valeu, Adriano Oliveira, falando direto do estúdio da Band News FM, onde em um segundo tudo pode mudar, 90,5 FM. E agora, a Renata Dourado tem mais um recado para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo. Com 8 lojas no Distrito Federal e entorno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionados para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifruti impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly/BelaViaNaBand para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Bela Via. Caixa Econômica Federal divulga a data da segunda parcela do auxílio emergencial. E os detalhes você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Amanhã de acidentes aqui no Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 20 ocorrências envolvendo acidente de trânsito e foram pela épia também lá na W3 Sul. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas. Na Asa Sul, o acidente foi perto do Hospital Sara Kubitschek e envolveu um carro e um ônibus. 8 viaturas dos bombeiros e 30 militares realizaram o socorro. A passageira que estava dentro desse carro branco acabou morrendo. A motorista Maria Ferreira, de 53 anos, foi levada para o hospital de base em estado grave. O motorista do ônibus, Francisco Filho, de 45 anos, também foi para o hospital, mas com ferimentos leves. Agora, só a perícia deve apontar no laudo as causas e circunstâncias do acidente, que aconteceu na manhã de quinta-feira. Outro acidente grave aconteceu nesta manhã. Dessa vez foi na épia, entre um carro e uma moto. Denis Araújo, de 19 anos, pilotava a moto e morreu na hora. Um outro homem, que estava na garupa, foi levado em estado grave para o hospital. Já o estado de saúde do motorista do carro não foi divulgado. E oficiais do Exército e da Marinha fizeram hoje uma limpeza na rodoviária do Plano Piloto e na estação central do metrô. Os militares usaram roupas e equipamentos especiais para higienizar as portas das lojas, corrimão, escada, catraca, entre outras instalações. Você está vendo aí, parece aquela cena de ficção científica, mas é uma ação fundamental agora e foi realizada durante a madrugada, horário de menor movimentação. A ideia é reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus nesses locais, onde há grande circulação de pessoas. Aliás, essas cenas a gente está vendo mundo afora, todo esse cuidado com a limpeza. Olha, em clínicas médicas e de dentistas, o cuidado extra com a higiene e a nova regra de atendimento passaram a fazer parte da rotina. Nesta clínica médica, os cuidados começam antes de passar pela porta principal. Tem aqui à disposição um protetor para os pés, que eu vou colocar agora. Pronto, já estou protegido e agora eu preciso passar pela medição da temperatura com um termômetro devidamente esterilizado. 3 recepcionistas trabalham em rodízio, cada dia vem uma. O uso de máscara é obrigatório para funcionários e pacientes. Álcool em gel para as mãos tem de sobra e nada de ar-condicionado, a preferência por janelas abertas. Entre um paciente e outro, tem 1 hora de intervalo para evitar que se cruzem. O médico, que é cirurgião plástico, faz a primeira parte da consulta por videochamada e só recebe no consultório quando precisa fazer um exame clínico. O paciente ele recebe um questionário onde ele vai informar se ele teve contato com pessoas que tiveram coronavírus, se ele fez viagens internacionais, se ele apresenta algum sintoma. Após esse questionário, ele sendo aceito para o atendimento, ele vai receber uma mensagem com o fluxo que ele deve seguir para fazer o nosso acompanhamento. Nessa clínica odontológica, além das janelas abertas, há um aparelho que esteriliza o ar. Entre um atendimento e outro, também é ligado um equipamento que utiliza luz ultravioleta para eliminar micro-organismos como vírus das superfícies. A dentista, que fica em contato direto com a boca do paciente, reforçou os cuidados. Agora são 2 máscaras, um óculos e mais um protetor facial. O risco maior da contaminação é
toda vez que o profissional ele tem que se desparamentar, geralmente é nesse momento que ocorre a contaminação. Quanto menos vezes o meu profissional tiver que se desparamentar, melhor. E agora a Renata Dourado tem informações também importantes sobre o coronavírus. Pessoal, agora é oficial. No DF, ninguém mais pode sair de casa sem máscara de proteção. Está provado. O uso da máscara protege não apenas quem a utiliza, como todos que estão por perto. É uma questão de responsabilidade social. Você usa para me proteger e eu uso para te proteger. Em todos os continentes do planeta, o uso da máscara tem sido adotado. E eu tenho certeza que ela é mais um instrumento importante para que a gente possa um dia sair desta quarentena que parece nunca ter fim. Tá certo o GDF em adotar essa medida. Toda a sociedade será beneficiada. Agora, o melhor mesmo ainda é a gente não precisar de máscara. Ficar em casa é a maior proteção. Mas se tiver que sair, já sabe, coloque a sua máscara e salve vidas. Boa, GDF! E a Caixa Econômica Federal garantiu que a segunda parcela do auxílio emergencial vai começar na semana que vem. As novidades sobre ajuda aos informais e demais brasileiros de baixa renda serão 3 calendários, um para recebimento em poupança social, outro para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família e outro para saque em espécie para poupança social e demais públicos. Ao todo, a gente tem aqui cerca de 50 milhões de pessoas que estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante 3 meses. O cronograma começa na próxima segunda-feira e termina dia 13 de junho. Mais informações no site da Caixa, então anote aí, caixa.gov.br, apareceu ali na sua tela. E olha, a seguir tem dicas de diversão para o seu fim de semana e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. E sábado tem live aqui na Band Brasília, o Música na Band Live dessa semana, desse fim de semana, será com a dupla Thalys e Manu às 10:50 da noite e elas fazem o convite para você. Oi pessoal, meu nome é Thalys e eu sou a Manu. A gente está passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Próximo sábado, dia 16 de maio, a gente vai estar participando do Música na Band Brasília Live. Vai ser uma live transmitida na televisão aberta pelo canal Band às 18h50. Eu conto com a presença de vocês. A gente espera vocês, gente. Beijo! Legal, a gente ficou com o convite. Vamos falar aqui também dos cientistas europeus que anunciaram a descoberta de um anticorpo que seria capaz de neutralizar o coronavírus no corpo humano. Olha só, o medicamento produzido em laboratório pode abrir caminho tanto para um tratamento quanto para a vacina. A descoberta de pesquisadores alemães e holandeses foi publicada em uma conceituada revista científica. Um anticorpo capaz de neutralizar o coronavírus em testes in vitro. É como se fosse uma questão de chave e fechadura. Então, uma vez que o anticorpo se liga naquele vírus, ele bloqueia o sítio de interação com a célula-alvo. Dessa forma, ele impede que o vírus consiga infectar novas células. Os chamados anticorpos monoclonais já existem. São produzidos em laboratório a partir de células vivas e podem ser usados para combater doenças infecciosas e câncer. O medicamento injetável se une às células infectadas, indicando exatamente onde o sistema imunológico deve atacar. Essa variação contra a Covid-19 ainda precisa passar por testes clínicos em seres humanos. Esse tipo de tratamento costuma ser caro. Para algumas doenças raras, pode custar até R$50 mil a dose. Mas ainda não há como calcular o valor para uma doença que atinge todo o mundo. O laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP também tem um projeto parecido com o uso de anticorpo monoclonal para o combate ao coronavírus. A diferença em relação à pesquisa internacional publicada é que o estudo dos brasileiros, ainda em fase embrionária, é para o desenvolvimento desse tipo de anticorpo no contexto de vacinação. Utilizar a vacinação para induzir uma imunidade protetora de mucosa, fazendo com que esses anticorpos de caráter neutralizantes sejam detectados principalmente dentro dos pulmões e não apenas no sangue. A gente acabou de receber uma nota aqui sobre a investigação lá no Hospital de Campanha Mané Garrincha e o Hospital Domiciliar do Brasil, empresa contratada para fazer justamente o hospital de campanha, entrou em contato com a nossa equipe e disse que responde somente por contato
referente à contratação de 200 leitos de enfermaria do hospital de campanha. Eles ainda esclarecem que não receberam notificações da polícia e que estão à disposição para contribuir com a justiça, portanto, respondem apenas por esse contrato. Olha, lembre-se sempre que você tem um canal direto aqui com a Band. A gente quer saber o que você está fazendo nessa quarentena. Como é que está fazendo aí para passar o seu dia com a sua família? Grave, mande para a gente que a gente vai passar aqui nos nossos telejornais. O telefone é o 99976-9204. Vamos repetir aqui, já está aparecendo na sua tela, o nosso WhatsApp, 99976-9204. Voltou aqui para você realmente anotar e mandar o seu vídeo aqui para a Band. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Com vocês agora, Bruno Mendes e Dani Pança, os donos da bola chegando aí. Tenham um bom fim de semana, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau!